A carga de comissionamento ou carga de equalização em um banco de baterias é de extrema importância, sobretudo na energia solar fotovoltaica off-grid, aonde a utilização é diária desse banco de baterias e a gente costuma dar nome de utilização cíclica, quando você usa todos os dias, faz uma carga e uma descarga na tua bateria. O que quer dizer que as baterias em si, quando estão ligadas em série a esse banco de baterias, vão sofrer descargas e cargas de maneiras diferentes uma da outra, até porque as baterias não são exatamente iguais. Por mais que você tome o cuidado de comprar baterias de mesmo lote, de mesma data de fabricação, lotes muito próximos, ainda assim é impossível produzir duas baterias ou mais exatamente iguais. O que quer dizer que sempre uma vai ter um pouco mais de energia do que a outra acumulada e vai exigir um pouco mais do que a outra também, e automaticamente isso vai variar a tensão dessas baterias e também o estado de carga. E conforme você vai utilizando no fotovoltaico, no dia a dia, esse desbalanceio vai aumentando, porque as baterias vão se desgastando, vão ficando mais diferentes uma das outras e acaba que tem o desbalanceamento. Uns chamam de desbalanceamento, outros chamam de desequalização, as baterias não estão equalizadas, balanceadas do jeito certo. E aí você deve estar se perguntando, pensando, mas para isso a gente pode utilizar aí os balanceadores de bateria, os equalizadores de bateria. E sim, é de extrema importância também que em um sistema em 24 volts ou 48 volts você utilize equalizadores e balanceadores de bateria. Mas eu vou mostrar para você aqui hoje que mesmo utilizando esses equipamentos no fotovoltaico off-grid, ainda assim faz necessário dar uma carga de equalização nessas baterias de tempo em tempo. A quantidade de tempo vai depender bastante. Eu particularmente gosto de fazer isso e adoto nos meus sistemas fotovoltaicos com baterias de chumbo ácido de 3 em 3 meses, tá? Esse banco em específico eu estou fazendo de 3 meses e meio a 3 meses e meio, tá bom? Porém, dependendo de como tiver aí o seu sistema, é necessário fazer uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 6 meses, tudo vai depender de como você perceber que está a tensão em cada uma das baterias e principalmente a autonomia, o quanto reduziu de autonomia em relação ao que você estava acostumado. Isso é muito importante levar em consideração também. E eu vou mostrar para você em detalhes aqui na nossa bancada hoje como que é o processo para fazer essa carga de equalização. Essas baterias aqui, elas já estão no final do processo de carga de equalização, mas eu vou te explicar como que é. É muito simples. Aqui nós temos 4 baterias de mesma capacidade, de mesma marca, o mesmo fabricante. No caso aqui é a Long. E quem forneceu essas baterias para a gente foi a Exatec. A Exatec é um grande parceiro nosso, tá bom? Vai ficar link aqui embaixo na descrição para você entrar em contato lá com eles. Trabalham com baterias da Kral também, estacionárias em geral, para poder atender a sua necessidade, tá? E essas baterias são exatamente iguais, de mesma capacidade, são baterias de 12 volts, 33 ampere-hora, são baterias AGM, tá bom? E a gente instalou ela no nosso sistema. Mostra aqui mais em cima, Lucas. Eu acho que dá para mostrar a data, não dá? Ó, vê aqui. Qualquer coisa pega mais de lado aqui. Não sei se está mostrando inteiro aí a data. Aqui tá 22/10/05, tá? Mas não é dia 22/10/2005, não. É que a gente coloca a data invertido no padrão americano. Então aqui é o ano de 2022, mês 10 e o dia 5. Então nós instalamos essas baterias no sistema que a gente utiliza aqui no dia 5/10/2022. Ambas estão com a mesma data de instalação e a gente coloca a etiqueta também, nomeando as baterias BAT01, BAT02, BAT03, BAT04. Isso para facilitar o rodízio quando a gente for fazer, tá bom? E aí essas baterias eu fiz a carga de equalização e comissionamento logo que eu recebi. Depois de 3 meses e meio fiz mais uma carga de equalização. E depois de mais 3 meses e meio, que é o caso agora, estou fazendo mais uma carga de equalização, tá? E o que consiste essa carga de equalização? Consiste em você
desmontar o seu banco de baterias, exatamente, vai dar um trabalho lascado, dependendo de quantas baterias você tiver, mas você precisa desmontar o banco de baterias, colocar todas as baterias em paralelo, mas antes de colocar em paralelo é importante você analisar a resistência interna, é importante você analisar a tensão de cada uma delas, tomar nota como que vai se comportar, como que essas baterias vão estar, beleza? E aí sim, depois você liga todas elas em paralelo e aí você vai colocar para fazer uma carga com uma tensão de equalização. Dependendo da bateria, vai variar de 14,4 a 15,5 volts. Essas baterias aqui, eu fiz a carga de equalização com 14,8 volts, por causa da questão temperatura do ambiente, que também precisa levar em consideração. Então é importante você ver o manual, o datasheet da bateria que você tem em mãos, para você descontar a tensão, ou seja, reduzir a tensão se a temperatura estiver acima de 25 graus e aumentar a tensão caso estiver abaixo de 25 graus. Essas baterias aqui, a tensão de carga delas, né, carga cíclica para uso cíclico é de 14,4 a 15 volts a 25 graus e tensão de flutuação 13,5 a 13,8 a 25 graus, tá? Então a gente colocou aqui 14,8 volts para fazer a carga de equalização e aí depois de um determinado tempo nós descemos para 13,7 volts. E aí você coloca todas elas em paralelo como elas estão ligadas aqui, dá o torque adequado nos parafusos. Nesse caso, o cabo que você vai utilizar entre as baterias não precisa ser cabo muito grosso, tá? Aqui a gente está usando cabo de 10 milímetros, é o suficiente, porque a corrente que você vai colocar aqui é 10% da capacidade da bateria. Algumas baterias e alguns manuais e fabricantes pedem para colocar 10% de C10. Então você vai olhar lá no manual da bateria, vai ver em C10 quantos ampere-hora é a bateria e você calcula 10% disso. No caso dessas baterias aqui, a gente colocou elas para fazer uma carga com 3,3 amperes, 3.300 miliamperes, se você quiser chamar assim, tá bom? Porque são baterias de 33 ampere-hora, 10% de 33 ampere-hora são 3,3 amperes. E aí a gente precisa deixar ela desse jeito por 24 horas. Você vai precisar deixar com essa carga por 24 horas. No primeiro momento, você vai perceber que a tensão vai ficar baixa, dependendo de como tiver o estado de carga dessas baterias. No caso dessas aqui, elas estavam um pouco baixas porque a gente já tinha feito um ciclo de utilização, porém pelo equalizador estava dando que estavam todas equalizadas bonitinho. Eu vou mostrar para você que não estava, quer ver? Deixa eu só pegar um caderno aqui, Lucas, que eu eu anotei no caderno aqui como que elas estavam, né? Para o pessoal entender e o pessoal saber certinho como que é esse processo, né? Vou até deixar aqui o nosso aparelho para a gente poder medir também aqui a resistência interna. Então elas não estavam totalmente carregadas, porque a gente tinha feito um ciclo de descarga. No entanto, o equalizador estava mostrando que elas estavam equalizadas bonitinho, balanceadas certinho. Mas quando a gente ia medir a tensão dessas baterias com o multímetro, não dava todas elas com a mesma tensão. Olha só como que estava aqui. Eu não sei se o Lucas vai conseguir mostrar, mas a gente vai colocar na tela aí para você ver também. Olha só. A bateria 01, tá? Ela estava com CCA de 370, mas isso não é importante para a gente, tá? Tensão 12,20 volts, resistência interna 8,04 miliohms. A bateria 02, 12,37, ou seja, 170 milivolts a mais do que essa e 8 miliohms. Já a bateria 03, 12,4, 200 milivolts a mais do que essa e praticamente 13 milivolts a mais do que essa. E estava com 7,67 miliohms. E já a bateria 4 estava com 12,31 volts e 7,93 miliohms. Então a gente percebe por aqui que elas estavam bem desbalanceadas entre si. E aí a gente faz o processo de carga, então você vai notar que vai ficar com a corrente no máximo, no limite que a gente colocou na fonte, e a tensão vai subindo gradualmente conforme o tempo vai passando. Mostra na telinha da nossa fonte aqui, Lucas, para o pessoal dar uma olhada, ver como que tá aqui, olha só.
a corrente aqui que está mostrando para a gente verdinho mudando, está com 0,3, né? Vamos contar aqui 0,3, tá? 300 miliamperes agora, tá? E ela está com a tensão de flutuação, 13,7 volts. Mas repare aqui em cima, aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. Eu não tô com nada aqui, mas vai dar para mostrar. Repare nesse cantinho, tá vendo aqui, ó, que tá 1549,52? Aí é em minutos, tá? Então deu um total de 1540, vamos contar aqui em 50 minutos. Quando a gente divide isso por 60, a gente tem 25 horas, quase 26 horas aqui, 25 horas e meia aproximadamente, aí 25 horas e 45, mais ou menos, tá? Não vou ser preciso, mas já tá dando quase 26 horas. Nós deixamos 24 horas com a tensão de 14,8 e depois a gente veio aqui e mudou para 13,7 e já está aí com quase 2 horas. Repare que a gente colocou aqui até o momento 599,3 watt-hora, quase 600 watt-hora. Como que eu sei, Eduardo, qual o ampere-hora, quantos ampere-hora você colocou na bateria? É simples, 599 dividido por tensão média que a gente utilizou aqui, 14,2 volts. 42,18 ampere-hora a gente colocou nas nossas baterias, tá? O que quer dizer que todas elas receberam toda essa capacidade. Por que só isso, Eduardo? Porque elas não estavam descarregadas por completo, tá bom? Mas isso mostra que a gente precisou fazer uma carga adequada e agora nós vamos descobrir se realmente todas elas estão equalizadas, certinhas, belezinhas. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos desconectar os cabos aqui das baterias e a gente vai medir com o multímetro no polo de cada uma delas, tá? Agora. E depois a gente vai fazer o teste com o nosso aparelho que mostra a resistência interna das baterias. O ideal é 3 leituras de 1 em 1 hora. Então eu faço esse processo, vou tirar as baterias e vou tirar a leitura agora. Tomo nota. Daqui 1 hora eu volto aqui com o multímetro e vou medir novamente cada uma das baterias e tomo nota. E daqui 1 hora de novo, passando-se 3 horas, faço o processo novamente e tomo nota. Não pode existir variação de tensão entre as baterias. Se houver variação de tensão, quer dizer que ainda não estão totalmente equalizadas ou tem algum problema nas baterias. Essas baterias, como são praticamente aí novas, 7 meses aí de uso, um uso tranquilo sem forçar, acredito eu que elas vão estar muito bem equalizadas aí, super tranquilo, tá? A gente colocou multímetros aqui em cima também, 3 multímetros, um para cada bateria, apesar de estar em paralelo, mas a gente está medindo também a tensão em cada nó de conexão aqui, para a gente garantir que de fato não tem nenhum tipo de perda entre o cabeamento e em cada um dos nós eu tenho a mesma tensão. Então aqui 13,76, 75, 13,76, 13,75, 76, vamos assumir 13,7 volts. Vamos esquecer esse último dígito aqui, tá bom? 13,7 aqui. A nossa fonte 13,7 que está em cima dessa mesma bateria. Note que a gente está utilizando cabos pequenos também para não ter nenhum tipo de influência na resistência dos cabos, para a gente garantir que de fato eu estou fazendo uma leitura precisa. Estamos utilizando aqui multímetros da Fluke, só tem um da Unitec que está no lugar aqui do Fluke, mas você está vendo que ambos estão com a mesma leitura do mesmo jeitinho, tá bom? Agora nós vamos remover aqui os multímetros, tá bom? Eu vou fazer o processo de desconexão dos cabos, mas como é algo meio chato, meio maçante, a gente vai desconectar tudo aqui e daqui a pouco eu volto com você. Pra gente vai demorar um pouquinho, mas pra você vai ser assim, ó. Pra você foi bem rapidinho, né? Pra gente demorou um tempinho aqui, mas já está tudo pronto aqui. E agora a gente vai mostrar pra você, primeiro de tudo, medindo aqui com o multímetro, tá bom? O ideal mesmo, tá, pessoal? É a gente esperar 1 hora depois que fez esse processo para daí eu fazer aquela leitura de 1 em 1 hora durante 3 horas, tá? Porque é comum que a tensão da bateria vá caindo com o tempo, tá? Então daqui 1 hora já não vai estar mais a mesma tensão que está aqui agora. Porém, a nível didático, para você entender o processo, nós vamos fazer dessa forma aqui, tá bom? Chegar mais próximo aqui, Lucas, olha só. A bateria 1 no multímetro está mostrando para a gente 13,16, 13,15 volts. Vamos esquecer o último dígito aqui, tá bom? E vamos pegar apenas 13,1, tá? Porque a maioria dos instrumentos que você vai utilizar para medir
não tem aí duas casas, né, 2 dígitos após a vírgula, tá? Mas olha só, 13.15 na bateria 1. Agora a gente vai colocar na bateria 2. Aqui eu vou manter o mesmo multímetro, tá? Para a gente conseguir manter a mesma precisão também, ok? Olha só que top, 13.16. Praticamente exatamente a mesma tensão. Mudou uma merrequinha aqui, né? A gente tem aí 10 milivolts, né, a mais em relação à bateria 1. Mas se a gente esquecer esse dígito aqui, 13,1 certinho, tá bom? Vamos agora para a bateria de número 3, para a gente ver como que ela está. 13,16 também, olha, exatamente igual à bateria 2 também, muito show de bola, tá? Vamos agora para a bateria 4. Vamos ver como que está a 4. 13,16 também, cravado. Essas 3 baterias estão com a mesma tensão, do mesmo jeitinho, tá? Vamos medir novamente a última aqui, vai que ela resolveu chegar em 13,16 também, né? Não, ela tá perdendo um pouquinho, ó, tá vendo? 13,13 agora, tá? Mas é normal, daqui a pouco essas vão começar a cair também, mas esse nível aqui está completamente aceitável, tá bom? Esse nível de diferença aqui de tensão, tá? Agora, você vai reparar aqui numa coisa que nós vamos mostrar para você, o porquê que isso acontece. Lembra no comecinho desse vídeo aqui, que eu falei para você que as baterias não são iguais umas às outras? É impossível um fabricante conseguir produzir 2 ou mais baterias exatamente iguais. Não dá, por mais que o processo seja totalmente automatizado, robotizado, ainda assim não tem como, porque nós estamos falando de componentes, chumbo, eletrólito que tem ácido, água, plástico, várias composições internas, químico, uma química interna na bateria, né? Todo o processo químico, físico em si, que é praticamente impossível manter por igual 2 elementos exatamente da mesma forma, tá? Então por isso que a gente vê essas pequenas diferenças aqui. Agora nós vamos utilizar esse instrumento aqui, ó, tá? Para a gente medir a resistência interna da bateria. Muitas pessoas me perguntam, Eduardo, mas qual o CCA que eu vou colocar? Porque bateria estacionária, bateria AGM, VRLA, não tem, o manual dela não vem falando o CCA ali. De fato não vem mesmo, porque essas baterias não é baseado em CCA, não é igual a automotiva que depende de uma corrente muito alta de partida. O CCA é a corrente de partida, né? E essas baterias não foram feitas para isso, então você não vai encontrar. Então você não se preocupa com isso, cara, nem esquenta a cabeça, tá? O que eu costumo fazer, só para ter como base de referência, mas eu vou mostrar para você que isso não faz diferença alguma, independentemente do valor que você colocar aqui de referência de CCA, ela vai te dar a resistência interna e vai mostrar aqui para a gente um CCA, mas esse número de CCA para esse tipo de bateria, para bateria estacionária, para bateria da Crown estacionária, bateria Moura, Moura Solar, Freedom, qualquer bateria estacionária, é completamente possível ignorar esse valor, porque isso para a gente não faz sentido. O que faz sentido para a gente aqui é a tensão entre as baterias e a resistência interna, que é o que esse equipamento aqui vai medir, tá bom? Então para isso a gente vai colocar a garra no negativo, a outra garra no positivo, e olha só, ele vai mostrar aqui para a gente a tensão que está a bateria. Eu vou pressionar aqui o OK. Tá conseguindo mostrar bem, Lucas? Mais ou menos, muito claro. Calma. Maravilha, agora a gente conseguiu ajustar bem aqui para você visualizar e fica fácil aí a visualização sua. Então nós vamos aqui em Battery Test, ou seja, teste de bateria. Eu vou selecionar aqui AGM Flat Plate, ou seja, AGM de placa plana. Dou um OK. Aqui eu vou usar como base o CCA, tá? Mas não faz diferença alguma. Tá aqui como 350. No final das contas, depois eu vou te mostrar que esse valor tanto faz como tanto fez, tá? Vamos clicar aqui em OK. Ele vai iniciar aqui os testes pra gente, tá? E olha só, mostrou pra gente que a vida da bateria está em 100%, tá falando que a carga está em 98%,
tá? 410 de CCA, não vai fazer diferença. Tensão 13,7, resistência interna, tá? 7,3, 7,30 miliohms. Anota esses valores aí, hein, para a gente ver como que vai estar na próxima, tá? Eu vou até anotar aqui agora para a gente poder não se perder aqui nesse nosso teste, tá bom? Eu vou colocar aqui bate 1. Não precisa nem se preocupar em mostrar aqui não, tá, Lucas? Bate 0,1. Então a gente tem na bateria 0,1 13,7 volts, 410 CCA, tá? E 7,30 miliohm. Bate 0,2, bate 0,3, bate 0,4. Maravilha. Agora a gente vai medir a próxima bateria. Vamos ver aqui a próxima bateria, como que ela vai estar. Olha só, lembra que eu falei que ia começar a cair também a tensão? A gente está com 13,10, 13,9, ela caiu para 13,7 agora também, tá vendo? Conforme o tempo vai passando, ela vai estabilizando aí a tensão, ok? Vamos clicar aqui novamente. Tá mostrando bem aí? Battery test. AGM flat plate. Testando a bateria. Essa aqui já deu um CCA de 420. Já deu uma resistência interna de 7,13 miliohms e 13,7 volts. Note que a tensão está exatamente igual. Porém, a gente teve uma diferença no CCA, porque a gente tem uma diferença na resistência interna. Lembra que eu disse que elas não são exatamente iguais? Então, olha só, vamos colocar aqui 420, 13,07 volts e 7,13 miliohms. Até escrevi errado aqui, mas tá bom. E aí a gente vai repetir aqui o processo para a próxima bateria também. Vamos repetir o processo aqui para a bateria 03. Olha só, aqui a gente está com 13,10 volts, 13,09, olha lá, manteve 13,07 de novo, tá vendo? Top! Vamos ver como que está essa bateria aqui agora. 410, 13,7, 7,27, tá? Então vamos marcar aqui também esses valores aqui. 410, 13,07 volts e 7,27. Tá vendo só que a questão do CCA não influencia em nada para esse tipo de bateria? O que influencia para a gente a tensão e a resistência? Note que essa daqui, ó, tá com uma resistência interna de 7,3 miliohms e deu 410 de CCA. Essa tá com 7,13 e deu 420. Essa tá com 7,27 e deu 410. O mais importante para a gente é isso aqui, ó, é a resistência interna. E sempre a gente vai encontrar algumas diferenças. Depois da vírgula, ainda tá tranquilo aqui. Agora, se o manual fala que a resistência interna dela, por exemplo, é 7,30, e aí você vê aqui 8,4, 9, aí já tem um problema sério com as suas baterias, tá bom? Agora a gente vai colocar nesta outra bateria aqui e vamos fazer a mesma medição. Tá mostrando legal aí, Lucas? Deixa eu até tirar esse plástico daqui, vai. Tá, eu nunca tirei esse plástico aqui, quer dizer, eu tô até ficando zoado aqui já. Aí, beleza, acho que vai ficar melhor agora. Aí, perfeito. Beleza? 13,07 volts também. Clicando em OK. Opa, não. Aí, AGM. Olha só essa daqui. 415 de CCA, 13,7 volts e 7,21 miliohms. Deixa eu colocar aqui de um jeito para não desconectar, para a gente não perder essas informações aqui, porque se ele desconectar ele perde tudo. Então vamos lá.
415 cca, 13,07 volts. Nossa, minha letra tá péssima. 7,21 miliohms. Então aqui você pode ver com esse teste aqui que as baterias estão praticamente iguais, elas estão equalizadas, tá? Não estão exatamente iguais em 100%, pelo aquilo que eu já falei e vou falar novamente. É impossível fazer baterias exatamente iguais, de mesma capacidade, de mesmo lote, de mesma data de fabricação, lotes muito próximos um do outro. Não tem como isso acontecer. O importante é que a gente viu que elas estão muito, mas muito próximas uma das outras, tá? E para a gente fechar aqui com chave de ouro, vamos passar o multímetro novamente aqui nessas baterias para a gente ver como que elas estão. Olha só, 13,05, tá? A bateria 1, bateria 2, 13,06, bateria 3, 13,06, 07, oscilando 0,6, bateria 4, 13,05. Então nós podemos assumir que essas baterias estão plenamente carregadas, estão perfeitamente equalizadas internamente, porque a carga de equalização, nós vamos fazer ela para equalizar as baterias, né, o acumulador, o monobloco em si, isso aqui a gente chama de monobloco, o acumulador, muitos conhecem como a bateria em si, porém aqui dentro nós temos 6 elementos, tá? 6 vasos, como muitos chamam também, 6 elementos internos, que eles também precisam se equalizar. Tá? E aí eles se equalizando, estando com a mesma tensão, eu tenho uma bateria equalizada, balanceada. Todas elas estão exatamente iguais. Então é de extrema importância você fazer esse processo nas suas baterias, tá bom? O como depende de alguns fatores e eu acredito que eu consegui te passar vários desses fatores aqui nesta aula. Se ficou alguma dúvida, chegou até aqui, 2 opções para você. Primeiro, assiste novamente a aula com o caderninho tomando nota e deixa nos comentários aqui qualquer dúvida que você tiver, que na medida do possível a gente vai trazer novas aulas para você, tá bom? Espero que você tenha gostado de mais este conteúdo. Aqui do lado, como sempre, fica mais vídeos assim para você acompanhar aqui no canal. Grande abraço, até a próxima aula, próximos testes, dicas, episódios do Aqui no Responde ou do Aqui no Cast aqui no canal. Fui!